Boa tarde a todos vocês, meus irmãos. Recebemos cada um aqui com a graça e a paz de Cristo. Esse 1 minuto de atraso aí, eu fico esperando aqui o retorno para ver se já está no ar e acabo me orientando aqui pelo outro aparelho. Nós vamos dar início à nossa devocional familiar, essa orientação que nós a todos por meio do Ministério Pastoral para termos o culto doméstico nos nossos lares, nesse momento tão importante em que todos cessamos as atividades para recebermos com ação de graças o alimento do corpo, mas também e especialmente o alimento espiritual para nós e para a nossa família ainda à mesa. Nós vamos fazer uma oração inicial, agradecendo a Deus por suas bênçãos, amanhã já findado, esse início de tarde. Também um abraço especial para o filho mais velho do casal, nossos irmãos. Costumamos carinhosamente, né, chamá-lo de Bode. E também a irmã Maria, que Deus abençoe esse casal querido, e seus filhos, mais velho hoje, completando idade nova. Nós louvamos a Deus por essa família e pedimos ao Senhor que abençoe a todas as demais famílias aqui. Algumas, inclusive, adoentadas, outras terminando aí já esse processo de carência, né? Do que até os médicos apelidam de virose, já que virose pode ser milhares de coisas. Então, muitas pessoas passando por isso aí, algumas tendo dengue, sendo curadas, enfim, estamos em dias que suscitam de nós a necessidade de uma vigilância dobrada, especialmente para quem vive na cidade, né? Contato imediato com muitas pessoas é intenso, é grande. Aqui na zona rural, na roça, a gente é um pouco mais protegido, né, de tudo isso, e nós louvamos a Deus por sua graça que sustenta tanto a nós que estamos na roça como quem está na cidade, porque o Deus da vida é o mesmo e é Ele quem controla, dirige, sustenta, governa todas as coisas, todas as pessoas. Vamos orar, depois a gente vai refletir um pouco mais sobre esse único Deus vivo e verdadeiro que nós vimos ontem. Senhor, nós louvamos o Teu nome, Te bendizemos nesse final de manhã, início de tarde, em que algumas famílias, ó Deus, se reunirão em torno da mesa ainda de refeição para Te buscar, para orarmos juntos, para meditarmos no Senhor, na Tua palavra. Ó Deus querido, que o Senhor use de misericórdia para conosco, as poucas pessoas que se encontram aqui nesse instante da live, as demais que passarão por aqui, todos nós, todas estas pessoas possam encontrar, ó Deus, no Senhor, respostas para as suas vidas, alento, direcionamento, que possamos amar a Tua lei, a Tua palavra, ela é perfeita, ela é suficiente para nos conduzir no caminho da salvação, como veremos logo mais à tarde, às 17 horas, na aula que teremos aqui. Pedimos ao Senhor que mais e mais pessoas sejam acessadas por meio, ó Deus, do conteúdo que aqui oferecemos. Esperamos que tudo continue sendo feito para a glória do nome do Senhor, com zelo, com amor, com dedicação, que a Tua igreja coopere, ó Deus, para o dilatamento aqui desse canal, a fim de que outras pessoas possam ser beneficiados em receber também o que aqui oferecemos, seja pela manhã, cedinho, 5 da manhã, agora 12h30, às 17 horas, quando recebemos também alguma instrução da parte do Senhor. Que o Senhor, ó Deus, nos edifique a cada dia, não somente a nós, mas a nós, a nossa família, alcança os nossos familiares com a graça salvadora. Seja a Tua bênção sobre todos os que se encontram com enfermidades,
seja também o Senhor consolo na vida dos que sofrem suas perdas nesses dias. Ajuda-nos em tudo, nos dá uma tarde, uma noite de paz na tua santa presença, em nome de teu Filho pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, vamos ter cuidado para a gente não comprar gato por lebre, tá certo? Há uma grande seita que ela está presente no nosso país há muito tempo, ela é conhecida em alguns países e há uma disposição sempre de estar de porta em porta e tal. Nos falta a nós isso, né? Também, já que sabemos com mais certeza o que é o certo por causa da Escritura. Mas quando eu brinco com isso aqui para a gente ter o cuidado para não comprarmos gato por lebre, é para que você entenda a necessidade de termos discernimento nas coisas, especialmente quando se trata do nosso Deus, tá certo? Porque se eu não puder definir direitinho no meu coração que Deus há, que Deus eu sirvo, quem é o único Deus vivo e verdadeiro, então eu posso muito facilmente ser ludibriado, e aí eu tendo um Deus que não é verdadeiro, eu vou também ter uma fé que não é verdadeira, tá certo? Eu estou dizendo isso porque, apesar de parecer apenas um jogo de palavras, mas os nossos pais da igreja, no segundo, terceiro, quarto século da história da igreja, antes até da igreja do Império de Roma existir como instituição, os pais da igreja, eles já se preocuparam bastante com essa questão, tá bom? O credo atanasiano está aí como testemunho histórico disso desde o quarto século. E nós temos visto aqui coisas bastante importantes, e os catecismos têm a função de, portanto, nos catequizar, de nos ensinar, de nos dar, assim, mastigada, a comida que precisamos comer, tá certo? Para o crescimento na fé que nós devemos, como cristãos, desenvolver esse crescimento, tá bom? Ontem nós vimos a pergunta 5, há mais de um Deus? E a resposta: há um Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Mas aí alguém pode querer falar assim: não, nesse caso, se só há um, é o meu. Nós cremos ser o nosso, porque essas respostas elas não são encontradas a não ser na palavra de Deus. E o Deus que se revela através da palavra, da Escritura Sagrada, é o único Deus vivo e verdadeiro, no qual devemos nos firmar. Porém, há uma necessidade de que você compreenda que afirmar que há um só Deus, a gente está falando da divindade, a gente está falando da deidade, tá bom? Estamos falando do Deus que é Espírito, infinito, eterno, imutável em seu ser, e em várias outras coisas que ele nos comunica também acerca de suas perfeições, como sabedoria, poder e várias outras coisas, sem contar ainda o que vem depois, também do que ele participa a nossa natureza acerca das suas perfeições morais. O fato é que afirmarmos que há um só Deus e podemos confiar, há um só Deus, pode fazer com que aquela grande seita que eu falei para vocês chegue à sua porta, use essa informação, há um só Deus, e você fale: não, é verdade, entra aí para a gente conversar. E aí ele faça o que João, em uma de suas cartinhas, chama a atenção: quem é o anticristo senão aquele que nega que Jesus Cristo é Deus? E essa seita, ela nega que Jesus Cristo é Deus, porque, embora a gente tenha falado ontem da doutrina da unicidade de Deus, que Deus é único, é unicidade, essa ideia pode se degenerar para o unicismo. Terminou com ismo, percebeu? A unicidade é a doutrina que nos ensina que há um só Deus. O unicismo vai dizer que há de fato um só Deus, mas aí vai tentar nos ludibriar quanto à divindade. Uma coisa é a deidade, há um Deus. Outra coisa é a divindade, 3 pessoas. Esse único Deus
subsiste através de 3 pessoas. Nós não podemos nos relacionar com a essência pura de Deus, a menos que Deus tenha se revelado na história como Pai, Filho e Espírito, como a Trindade Santíssima. E alguém vai falar assim, não, mas não existe Trindade na Bíblia, isso não está... Sim, tem muita gente que crê de livre-arbítrio, e de fato Adão teve livre-arbítrio, mas não está escrito também na Bíblia isso não. A gente crê em várias coisas cujo termo não está na Bíblia, mas o conceito está. E os termos, os nomes das coisas, a gente dá depois que os conceitos são conhecidos, tá bom? Por exemplo, a gente vê lá, no princípio criou Deus os céus e a terra sem forma e vazia, tal, o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo e disse Deus haja luz e houve luz. Ali, se a gente for levar a rigor a interpretação bíblica pela própria Bíblia, a gente sabe que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Se a gente toma, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança, ainda no capítulo 1, há um santo conselho sábio e eterno ali, no mínimo a mais de uma pessoa. Se a gente for seguir na Escritura, a gente vai vendo que a Trindade vai se apresentando. Quando chega o Novo Testamento, isso não é matéria de discussão, porque os discípulos, orientados pelos apóstolos, já estão aprendendo ali sobre Trindade. Por exemplo, Mateus 28, 19, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi a ordem que Cristo deu quando chamou seus discípulos na hora da ascensão e transformou ali a sua pequena congregação, a igreja dele, numa grande comissão pelo mundo. E essa grande comissão tem que fazer discípulos de todas as pessoas, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando elas a guardar todas as coisas, todas as ordenanças de Deus, tudo aquilo que vos tem ordenado. E estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos, está no verso 20. Mas o fato é que há a Trindade declarada, nomeada. Nós temos, por exemplo, Paulo falando sobre o que a Trindade fez em relação à nossa própria salvação em toda a eternidade. Nós temos lá o Pai, antes da fundação do mundo, nos elegeu e nos predestinou para a adoção de filhos. Por meio do Filho temos a redenção pela remissão de nossos pecados no seu sangue. E ao ouvirmos o Evangelho da nossa salvação, somos selados com o selo do Espírito da promessa. Eu acabei aqui fazendo um resumo de Efésios capítulo 1, versículos de 3 a 14. A Trindade está ali presente, a Trindade está na Escritura. Mas há quem negue, o anticristo nega isso através dos seus. E o fato é que a pergunta 6 aqui do catecismo, do breve catecismo de Westminster, é a seguinte: quantas pessoas há na divindade? Tá certo? Quantas pessoas há na divindade? A pergunta 5 foi: há mais de um Deus? A resposta é obviamente um não, né? Há um só Deus, há só um Deus, ou um só Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Quantas pessoas há em Deus? Quantas pessoas são divinas? São 3, a do Pai, a do Filho e a do Espírito Santo. Mas também tenhamos cuidado, porque uma forma de cristianismo antigo e majoritário ainda tenta vender a ideia de que a mãe de nosso Senhor, nossa irmã Maria, pecadora como nós, com a diferença de que foi uma mulher louvada por Deus, exaltada. Sua vida de piedade cristã foi necessária para que o nosso Deus trouxesse por meio daquela menina de 17 anos, recém-casada, mas que só conheceu o seu marido na intimidade depois que nasceu o primogênito, que é Jesus Cristo. Ali nós temos, meus irmãos, um vislumbre destas verdades do Deus que se desvenda, se desvela para nós também na pessoa de Cristo, tá bom? Quantas pessoas há na divindade? Há 3. E se a gente achar que pelo fato da nossa irmã Maria ter sido mãe de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é homem e Deus ao mesmo tempo, ou vice-versa, atribuir a ela a divindade é heresia e manda a gente para o inferno, porque nós ou cremos que a Bíblia está certa, que são divinas as pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo apenas, ou se a gente acrescentar uma pessoa divina, não creremos na Trindade, porque é mais do que Trindade, e nós estaremos criando um Deus diferente, tá certo? Um Deus diferente, um Deus que não é o Deus da Escritura.
como fala, né, Ezequiel, num texto muito antigo, sobre a rainha dos céus, que na verdade era uma divindade muito antiga, persa, né, terrível, e que tinha esse nome, a rainha dos céus, lá no livro do profeta Ezequiel. Nós não temos isso, tá bom? Nós temos o fato da crença do que os credos nos diz. Cremos que em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, qual foi concebido por obra do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, né? Nós cremos nisso tudo, tá certo? Mas não no fato de que há mais de 3 pessoas divinas, porque na divindade há 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e estas 3 são um Deus, da mesma substância, iguais em poder e glória, tá bom? Cuidado para também não venderem a ideia para a gente assim, ou algum inimigo do Evangelho tentar persuadir você a entender que você está crendo num triteísmo, 3 deuses. Não, nós cremos em um Deus que subsiste, essa essência pura. Deus é Espírito, e esse Espírito, essa essência pura de Deus, subsiste na forma de 3 pessoas. Por que pessoas? Porque nós nos relacionamos com pessoas. E a forma com a qual nos relacionamos graciosamente com o nosso Deus, o único Deus vivo e verdadeiro, é através do Deus Pai, Filho e Espírito, que é o mesmo Deus em 3 pessoas, tá bom? Que nós vamos ficar por aqui para eu não ter que dar mais informações e você tenha tempo para digerir tudo isso com o auxílio do Espírito Santo de Deus em oração, para que o seu coração seja preservado dos ataques de fora e também seja preservado do próprio pecado da gente, que nos induz ao erro, que nos leva ao erro, que nos firmemos de todo o coração, que nossa mente esteja cativa à palavra de Deus hoje e sempre. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós rendemos graças ao Teu nome, Te bendizemos por esses momentos, esses instantes preciosos que passam tão rapidamente. Em poucos momentos atingimos 20 minutos, às vezes mais, às vezes menos aqui, e pedimos que haja carinho, haja apreço no coração dos que Te pertencem, para nos quedarmos aos Teus pés juntos e ouvirmos palavras de vida eterna. Nos instrui a nós, a nossa família, alcança a nós, aos nossos familiares nessa hora, Senhor. Que os nossos lares sejam preenchidos nesse dia com a Tua santa e preciosa presença, que possamos não só ter a Tua presença conosco, mas sermos beneficiados com a Tua salvação, que é o que mais necessitamos para nós. Fica conosco nesses dias difíceis, ó Deus, que temos que atravessar, mas que se tornam, ó Deus, dias em que a nossa jornada, a nossa caminhada, apesar dos perigos, ela permanece segura, porque o Teu Filho é o nosso pastor, Ele está conosco. Ainda que a gente passe por um vale sombrio, mortal, Ele está conosco, a sua vara e o seu cajado nos consola, como ovelhas que somos deste rebanho do seu pastoreio. Fica conosco, nos ajuda, perdoa os nossos pecados. Nós pedimos humildemente tudo isso no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe cada um de nós e os nossos lares.